Uma maneira de ensinar que eu achei fácil de alfabetizar as pessoas, pelo menos para começar a saber formar as letras e os números. Vamos supor, com o círculo aqui, a gente pode fazer várias letras e números. No caso aqui, o zero pode ser o zero, como pode ser o O. Como você só fazendo uma perninha aqui, você tem um A. Se você fizer o contrário em cima, você tem o O. Se você fizer embaixo, você tem o Q. Se você fizer só um círculo, a metade do Ozinho, cortando ele no meio aqui, você tem o C. Através do C, que está aqui, simplesmente você fez o C, você jogou um traço na frente, você tem o D. Se você fizer para a direita, se você fizer para a esquerda, você tem o 6, ou pode ser o B. Tanto o B como o 6 são o mesmo número. Se você fizer o círculozinho e o tracinho para baixo, você tem o lado esquerdo, você tem o P. Se você fizer para o lado direito, você tem o 9, e se você cortar um risquinho embaixo, você tem o Q. E você pode fazer o círculo assim e uma perninha para baixo, você tem o 6. Se você fizer o mesmo círculo, meio círculo, e jogar a perninha para baixo, dois círculos, você tem o P. Se você fizer duas meia-luas ou 2C ao contrário, você tem o B. Se você fizer o círculo e usar como se fosse o E ao contrário, o L ao contrário, você vai fazer mais uma série de letras. Você pode fazer aqui no caso o G, tá? Dando a sequência aqui, vamos supor, o N com duas perninhas, ou 2C invertido. Se você só mudar a posição dele, você vai ter o 3. Você pode ver que o N invertido é igualzinho ao 3. Se você só fizer o Z aqui, fizer a perninha do L invertido, você tem o Z, que é a mesma coisa. É o Z, simplesmente se puxou a perninha. Se você fizer o contrário, o N, que é esse aqui, fizer o contrário, você tem o W. Se você fizer só a meia-lua e fizer as duas perninhas, ou simplesmente só a meia-lua, você tem o U. Como pode ter o V também, só com dois riscos. Esse aqui você pode fazer, você pode ver que a letra S maiúsculo é a mesma coisa que se fosse o número 5. Aqui no caso, os dois C, um invertido de cada lado, você tem o X. Se você fizer ele só de um lado, invertendo, você tem o V, fazendo uma perninha. Se fizer as três perninhas de 3C invertido, você tem o M. Dando uma sequência aqui. No caso aqui, o B minúsculo, um círculo com um tracinho para o lado esquerdo. Você tem o B. Aqui, pondo para o lado direito, você tem o D. Se você fizer ele para baixo, você tem o P. Se você fizer para baixo do outro lado, você tem o 9. Se você fizer este aqui, você tem o Q com o tracinho aqui. E esse aqui, fazendo com os círculozinhos, tem o G. E também tem o 6 aqui. Então é o 9 e o 6. Na sequência, o próprio P, que está aqui, se você fizer uma perninha, você está com R. Se você fizer os dois Cs, que seria o 3, ou o N invertido, você só fazer o tracinho e você tem o B. Se você fizer um círculo maior, que é o C, invertido, com o tracinho na frente, você tem o D maiúsculo. Aqui você tem o C maiúsculo. Se você fizer o mesmo C, se você só traçar o risquinho aqui, você tem o G, que é esse aqui. E o O, que é a mesma coisa, só o círculo, o risquinho em cima. Agora usando como se fosse o formato do L, o L grande e o E pequeno. Você pode fazer um L grande, se você fizer a perninha, você já tem um H. Se você fizer o U invertido ou o V invertido, puxando a perninha do L, como se fosse o L invertido, de ponta cabeça, você tem o Y. E a mesma coisa, se você fizer só um tracinho em cima, você também tem o Y, é o L invertido. Se você fizer o círculo e com L invertido, você tem o G. A mesma coisa aqui, você tem o Z, é o 3, o Z, o N, tudo, você só vai usar aqui o Lzinho. Se você fizer o F, é o L grande, com a perninha maior, com o tracinho você tem o F minúsculo. Ou o J também você pode simplificar desse jeito aqui, fazer o L invertido com pontinho em cima. Se você usar o L e o outro L, 2L duplo, e fizer a perninha, você tem o LH. Então você forma todo o alfabeto só ensinando as brincadeiras, girando as letras e usando esses três modelos. Se você usar o L, um traço e um O, você praticamente, ou um zero, você praticamente faz todo o alfabeto. Daí que você usando só um traçozinho, tá? Você demonstra o I, que pode ser o mesmo número 1. Se você fizer
com 2 traços você consegue fazer um monte de letra. Olha, você pode fazer o X, pode fazer o V, que pode ser o U também. Invertendo ele, o próprio U aqui você tem o C. Se você fizer com 2 traços aqui você tem o L. E como o L virado ao contrário é o 7 que está aqui, é a mesma coisa, você pode ver que é o 7 e o L não muda nada. Se você tirar o T aqui, se você só esticar a perninha para o outro lado, você tem o T maiúsculo. Aqui o V. Então pode ser o V, o U, tanto faz, é igual. O A com 2 perninhas, que é o V invertido, de ponta cabeça, você só faz o tracinho, você tem o A. Na sequência aqui, com 3 risquinhos, que pode ser 3 ou 2, é o V. Normalmente o V, só esticando a perninha embaixo, tem o Y. Se você fizer o N com 2 traçozinhos e um círculo e um traço no meio, você tem o N. Se você fizer esse aqui é o L invertido, com um traço em cima, ou é o 7 invertido. Então se fazer com 3 risquinhos, um para cada lado, você tem o Z. O F é a mesma coisa, um traço, que seria praticamente esse tracinho que está faltando aqui, você coloca em cima, você tem o T, ou F maiúsculo, como está ali demonstrado. O K, o que é? Um V invertido, para o lado contrário, e um traço na frente. O E, o que é? Pode ser tipo de um C, com um tracinho no meio, fica o E. O W, o que é? 2 V's invertido. O M, 2 V invertido. O H, o que é? Como se fosse o número 11, ou 2 tracinhos e um traço no meio. Você representa o K, ou o H. O K, o que é? Continua o V invertido com traço na frente. É a mesma coisa que tivesse esse desenho aqui do K, aqui no A invertido, com traço no meio. Você tem o A. Os números, a sequência, o L é o mesmo que o 7. O 8 pode ser 2 bolinhas uma em cima da outra, pode ser simplesmente o B com traço na frente, representa o 8. E você pode ser como o N invertido, e daí você só fecha ele, o N invertido. Pode ver que o N está invertido, em vez de ele estar de pé, ele está deitado. Você tem o 8. O 9 o que é? Um círculo, que é o mesmo, com um traço embaixo, é o 9, como pode ser o Q, pode ser todas as outras letras. Tá? E o 10 é simplesmente o 0 com o tracinho na frente. Aí, na sequência, para você fazer o número 1, é como se fosse um tracinho só, pode representar assim, pode ser representado assim. O 2 o que é? Um círculo contrário com um tracinho embaixo. Ou o Z. O Z o que é? O Z é o próprio 2, olha lá. O 2 não representa o Z? Igualzinho. Só questão de formato dele de mudar. O 3 o que é? É o N invertido, pode ser o W ao contrário, pode ser o Z. É o 3. O 4 o que é? É o L aqui com um tracinho em volta. Ou pode ser o 1 com um tracinho embaixo. Ou o próprio 4, como você faz no formato. E assim se formam as letras e os números. Por hoje é só isso aí. Israel Tagliari, obrigado. Espero ter ajudado.